Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Romero e a gente vai começar agora uma aula sobre núcleo. Esse é o tigre da Tasmânia. Veja só, ele é um animal extinto. O último indivíduo morreu na Austrália em 1936. Ele é chamado de tigre por conta da parte traseira dele, que lembra um tigre. Mas ele também pode ser chamado de lobo da Tasmânia, por causa do seu focinho. Mas ele não era um canídeo, na verdade, ele era um marsupial. O ser humano ele foi o responsável por essa extinção. Mas a pergunta agora que surge é: poderíamos revertê-la? Bom, a gente sabe que não é tão fácil, mas eles estão tentando. Veja só, esse daqui é um embrião desse animal e eles estão tentando clonar esse animal, tá? Eles vão pegar células desse feto e vão remover o material genético, o DNA, tá? Esse DNA ele fica presente nessa estrutura aqui, ó, chamada núcleo. E eles vão replicar o DNA, né, no laboratório, numa técnica chamada PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. E aí eles vão inserir o material genético dentro de um ovócito, tá? Então, eles vão pegar um ovócito do demônio da Tasmânia, né? Que é uma espécie viva e que é próxima geneticamente do tigre ou lobo da Tasmânia, tá? E aí eles vão remover o núcleo, o material genético do ovócito e vão colocar o material genético do tigre da Tasmânia dentro do ovócito. E vão incubar, né, o zigoto dentro de uma fêmea do demônio da Tasmânia. E aí ele vai se desenvolver aqui dentro, né, dentro do útero, e ele vai nascer, certo? Mas veja só, até agora eles ainda não conseguiram, porque a clonagem, ela não é tão fácil, não é algo tão simples de se fazer. Vários erros podem acontecer nesse interim, mas eles continuam tentando. E aí eu fico perguntando a vocês, por que a gente estuda o núcleo? Veja como foi importante eles entenderem, né? O conhecimento do núcleo para se fazer um material, para se fazer uma clonagem de um animal. Então agora você entende que o núcleo é o local onde está o centro da célula, que é o DNA, tá? Antoine van Leeuwenhoek, ele desenhou o núcleo de uma célula de salmão, tá? Ele foi um dos primeiros cientistas a escrever, a falar sobre o núcleo em que se tem conhecimento. E aí o botânico austríaco Franz Bauer, ele notou o núcleo em células vegetais, tá? Então, Leeuwenhoek, né, ele percebeu dentro de uma célula animal, aí Franz Bauer percebeu dentro de células vegetais. E aí o botânico escocês Robert Brown, ele vai nomear essa estrutura de semente, de nux, né, do grego nux, é uma semente, porque é como se você estivesse visualizando, veja só, essa fruta, tá, que seria o pêssego, e aqui dentro tem a semente. Então, quando você olha uma célula no microscópio, você tem essa percepção. Você tem a percepção que tem uma estrutura dentro da célula, bem no meio dela, que seria o núcleo. Então, daí vem, né, a palavra semente, que é do grego nux. E aí, Balbiano ele fez um experimento no final do século XIX, que é justamente para perceber a função dessa semente dentro da célula, né? A função reguladora do núcleo. E aí, o que ele fez? Ele pegou a ameba e fez um corte nela. E ele percebeu que a região em que tinha o núcleo, ela sobrevivia. A região em que não tinha o núcleo, a partezinha que não tinha o núcleo, ela morria. E ainda fez mais. Ele pegou essa região aqui e ainda coloca, né, em outra beba, né? Ele coloca o núcleo transplantado. E ele percebe que aquela região que foi transplantada viveu. Então ele chama esse experimento, né, de merotomia, que seria justamente para ele perceber
a importância do núcleo. Então, a região que tem núcleo, seja originalmente ou foi transplantado, essa região sobrevive. E aí, a gente tem que entender que a maioria das células eucarióticas vai ter apenas um núcleo, tá? Mas existem exceções, como esse mocinho aqui, ó. Esse aqui é um protozoário ciliado, tá? É um paramécio. E aí ele vai ter dois núcleos. Ele tem o maiorzinho, que é o macronúcleo, e o menorzinho, o micronúcleo. Tem também as fibras musculares estriadas, tá? Esqueléticas, que elas vão ter mais de um núcleo. Aqui está a célula. E essa célulazinha aqui, ela tem mais de um núcleo. Por quê? Porque houve uma fusão de várias células durante o período embrionário. A gente chama essa situação de sincício, tá? Quando ocorre uma fusão de célula. E é por isso que essa célula vai ter mais de um núcleo. E tem célula que não tem núcleo quando maduras, que são as hemácias, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos do sangue. Quando madura, elas perdem o núcleo. Elas até ficam achatadas assim, ó, parecendo, né, que amassaram ela aí no meio. Então, a gente aprende, né, que a maioria das células eucarióticas vão ter núcleo. Geralmente é um núcleo, mas existem células que têm mais do que um e tem células que não têm núcleo. E aí, veja só. Ela é uma estrutura, aqui está uma célula cortada ao meio, ok? E aqui está o núcleo também cortado, para você visualizar ele por dentro. E ela é a estrutura exclusiva dos eucariotos, ou eucariontes, que são seres vivos dotados de núcleo, ok? Carioto vem do termo carioteca, que é o nome dado, né, a essa estrutura que envolve, tá, o núcleo, a membrana, também chamada de envelope nuclear, tá? Então, o núcleo da célula ele é o centro de controle de atividades. Ele vai ter o DNA e ele vai ter o RNA, tá? E a estrutura celular varia conforme a célula esteja ou não em divisão. Ou seja, se a célula estiver fazendo mitose, por exemplo, o núcleo não é visualizável, né? O material genético assume forma de cromossomo. Mas se a célula não estiver em mitose, estiver em intérfase, a gente vai visualizar sim essa estruturazinha aqui no meio da célula, que é o núcleo, tá? Veja só. É o que a gente chama de núcleo interfásico, porque ele está em intérfase. Se você não lembra o que é intérfase, eu vou revisar agora. Aqui é o ciclo celular, tá? O ciclo celular, a célula ela vai passar por momentos de intérfase e mitose, propriamente dita, tá? A intérfase é dividida em G1, S e G2. Em G1 a gente tem, né, a célula se preparando, né, aumentando de tamanho. Em S a gente tem a síntese de material genético, é quando o material genético, o DNA, ele se duplica. E em G2 ela vai verificar, né, se aquela divisão ela foi correta. Se não foi correta, se ocorrem alguns erros, a gente entra em apoptose, a célula entra em apoptose, ou seja, ela se mata, ela se destrói, para que não comece a mitose. Aí, na mitose, a gente tem as fases de prófase, metáfase, anáfase, telófase, e finalmente ela se divide em duas, né, na citocinese. E aí ela pode entrar em intérfase novamente, ok? Então, é nesse momento, a maior parte do tempo de vida da célula, ela está em intérfase, ou seja, a gente visualiza os núcleos. Mas nesse momento, a gente não visualiza núcleo, não. A gente visualiza cromossomo, ok? O núcleo é constituído por nucleolo e cromatina mergulhados no nucleoplasma. Então, aqui eu tenho o núcleo, tá? Essa estrutura mais escura seria o nucleolo. E essa estrutura aqui seria a cromatina, tá? Cromatina é quando não está em forma de cromossomo. O DNA não está em forma de cromossomo, ok? E o nucleoplasma. Aqui é o citoplasma da célula, a membrana celular, a membrana plasmática, tá? Vamos ver essa imagem aqui. Aqui eu estou mostrando, né, o núcleo, só o núcleo, tá? Aqui eu tenho carioteca. Aqui provavelmente vai ser o retículo endoplasmático, ó, Golgiense, né? Aqui eu tenho o carioplasma, que seria o citoplasma, entre aspas, né? Aspas, do núcleo, ok? E aqui eu tenho o material genético, tá? O DNAzinho. E ele pode estar assumindo, né, a forma de eucromatina
ou heterocromatina, tá? Quando ele está assim condensado nessas regiões, a gente chama de heterocromatina, e quando ele está menos condensado, apenas eucromatina. E aqui é o nucleolo, é onde a gente encontra o RNA, ok? O ácido ribonucleico. Na mitose, o que é que vai acontecer? Veja só. Aqui você tem a molécula de DNA, ok? E ela começa a se condensar, ela começa a se enrolar. Ela se enrola em proteínas chamadas histonas. Você consegue visualizar. E ela vai ficando cada vez mais condensada. Até que ela se condensa tanto que ela começa a assumir a forma de cromossomos. E aí a gente tem, né, aqueles 46 cromossomos da nossa espécie. Vamos falar da carioteca, né, do envelope nuclear. Então tá aqui, ó, o envelope nuclear, como eu falei, ó, o retículo endoplasmático, ok? Ele meio que se confunde, né? Essa estrutura, tá? Com o envelope nuclear, seus poros. Por que envelope? Porque ele tem duas membranas, ó, como um envelope, né? Um papel, dois papéis no caso, né? E aqui você visualiza, né, ó, membrana interna, membrana externa, e aqui dentro, tá? O nucleolo, ok? Então, ele é formado por uma dupla membrana lipoproteica que tem poros e que seleciona íons e as moléculas que entram e saem do núcleo. A lâmina nuclear, que são filamentos proteicos que dão sustentação e forma ao núcleo. E, como eu já disse, ele desaparece durante a divisão, durante a mitose. Okay? Esse vermelhinho aqui seria os ribossomos, o verde é a lâmina nuclear, tá? Em azul claro você tem proteínas, tá? Na membrana. E em preto a própria membrana, a própria carioteca. E o poro? Tá aqui o poro, tá? O poro nuclear ou complexo do poro, que vai ser uma estrutura proteica, né? São proteínas que ajudam a formar essa válvula que seleciona, né? O que entra e o que sai, assim como ocorre com a membrana plasmática. Então, o que entra no núcleo, o que sai do núcleo, tá? E vai para o citoplasma. Cromatina, como já foi dito, é uma das fases do DNA, são filamentos de DNA, tá? Heterocromatina, ela tá aqui, ó, diferenciada, toda enrolada. Eucromatina, ela tá aqui toda esticada, tá? Condensada ou esticada. Aqui a gente tá vendo uma visualização dessa estrutura a partir do microscópio, tá? Então, seu DNA forma os genes que estão ativos na formação do RNA no processo de transcrição, menos enrolada para facilitar o acesso das enzimas. Então, a eucromatina, que é a que está menos enrolada, ela vai ser utilizada pelas enzimas para se fazer o RNA, né? Processo de transcrição. Então, o RNA mensageiro ele vai ser feito com base no que está sendo mostrado às enzimas pela eucromatina. A heterocromatina está condensada. Então, vão ter partes daquele DNA que não vai ser utilizado naquele momento, tá? É por isso que as células elas têm o mesmo material genético, mas elas são diferentes, porque tem genes, né, tem estruturas do DNA que estão desligados em algumas células e ligados em outras. Né? A heterocromatina, como eu falei, ela vai ser geneticamente inativa, ou seja, são genes desligados. Apresenta-se intercalada na cromatina do núcleo. Entendeu? Agora, por que que as células que têm o mesmo material genético são diferentes? Se você for comparar um neurônio com uma célula de tecido epitelial, são células extremamente diferentes, porque são regiões que estão desligadas em determinadas células. E aí essas regiões são a heterocromatina. Olha a cromatina aí, ó. O DNA é grande quando comparado à estrutura celular. A cromatina e os cromossomos são constituídos pelo mesmo DNA, mas são encontrados em momentos diferentes do ciclo celular. Ok? Então, a cromatina é quando o ciclo está em interfase e o cromossomo é quando o ciclo está em mitose, está se dividindo. Olha o nucleoplasma, né, que eu estava falando ainda há pouco. É o análogo ao citoplasma, tá? Essa imagem aqui é só do núcleo, não é a célula, é só o núcleo, ok? Aqui é a membrana com os poros. A cromatina ela fica nessa região do nucleoplasma.
onde a gente encontra água, íons, aminoácidos, nucleotídeos, enzimas, RNAs. E aqui também é o local da fabricação do RNA, no nucleolo. Por falar nele, tá? Olha aqui, ele sendo visualizado também, microscópio eletrônico. Então, ele é constituído de RNA ribossômico e uma pequena quantidade de DNA. O núcleo pode haver mais de um nucleolo, é onde ocorre a síntese do ribossomo. O ribossomo vai ser aquela organela responsável pela síntese proteica e é bem desenvolvido em células que apresentam intensa produção de proteínas, tá? Porque se a célula ela faz muita proteína, ela vai ter muitos nucleolos para se fazer muitos RNAs ribossômicos. E a gente tem o RNA mensageiro também, né? Que sai daí do núcleo, vai lá para o citoplasma para poder fazer a transcrição gênica, que você ainda vai estudar. Olha aí os cromossomos, eles vão ser formados quando a gente começa a condensar, né? O DNA começa a ser condensado. Lembra da proteína? Histona. E essas proteínas vão se enrolando, né? Tem essa região aqui que é o nucleossomo e vão se enrolando cada vez mais, tá? Até formar, na verdade, o próprio cromossomo. Os solenoides são formados quando os nucleossomos se organizam em grupo de 6. E aí você visualiza aqui, ó, esse amarelinho, tá? É o DNA envolvendo, né, as histonas, formando o solenoide. Se o DNA fosse esticado, teria 4 centímetros de comprimento. Mas aí ele fica, né, enroladinho aí dentro da célula para poder caber dentro delas. Quanto ao número de cromossomos? Cada par de cromossomo, que a gente chama de homólogo, ele vai ser resultante do processo de fecundação, tá? E aí o espermatozoide vai dar, né, no nosso caso 23, o ovócito 2 mais 23, então a gente tem 46 cromossomos. As células somáticas, que são aquelas células que não são sexuais, como neurônio, hepatócito, osteócitos, certo? Células da pele, enfim, células que não são gametas, eles têm 46 cromossomos, ou seja, eles são 2N, eles são diploides. Nas células sexuais, como espermatozoide e ovócito 2, elas são haploides, N, ou seja, elas só têm metade dos cromossomos, que são 23. Mas e o genoma? O que é isso? É o total de genes contido em um conjunto haploide de cromossomos. Então, o conjunto haploide, tá? Ele vai ter genes, vários genes. E todos esses genes a gente chama de genoma. Antes da divisão, o cromossomo se duplica, dando origem a um centrômero. Veja só aqui o centrômero, tá? O centrômero ele vai ser encontrado em diferentes posições, dependendo aí do cromossomo, tal. Se ele ficar aqui no meio, a gente chama ele de metacêntrico. Se ele ficar um pouquinho mais em cima, submetacêntrico. Se ele ficar lá em cima, mas ainda tiver outros pontinhos, ó, a gente chama ele de acrocêntrico. Mas se ele ficar lá na ponta, lá na extremidade final, a gente chama ele de telocêntrico, tá? Então, os cromossomos, eles vão ter cópias unidas, tá? E aí a gente chama essas cópias de cromátides irmãs. Então, aqui eu tenho uma cromátide e aqui eu tenho outra cromátide. Durante a divisão, elas vão se separar, vai metade para cada lado. E aí, isso é importante para que se mantenha o número de cromossomos característicos de cada espécie, né? Então, entenda, antes da célula se dividir, os cromossomos se duplicam, formando cromátides irmãs, e aí o cromossomo se divide, vai cada cromátide para cada polo da célula, para que a nova célula que for surgir também tenha material genético. A pontinha do cromossomo a gente chama de telômero. E esse telômero está relacionado ao envelhecimento da célula, tá? Em alguns pode ocorrer um estrangulamento na extremidade, formando satélite aqui, ó, ou zonosat, responsável pela reconstituição do nucleolo no final da divisão celular. Então, veja só, com o tempo que a célula vai se dividindo, esses telômeros, a extremidade, né, vai se desgastando, tá? E aí é como se você fosse tirar uma xerox. Toda vez que você tirasse a xerox da xerox, você vai perceber que vai chegar um tempo que a xerox da xerox, ela não vai ficar tão perfeita, né? E isso vai acontecendo com as células. À medida que ela vai se dividindo,
que vai se dividindo. A qualidade dessa divisão não fica tão perfeita porque esses telômeros eles vão se desgastando. Os genes. Os genes são sequências de bases do DNA cromossômico, né? Então, eu tenho aqui, ó, a base nitrogenada, né? Que são estruturas que ficam aqui, ó, nessas escadinhas do DNA, você tem as bases nitrogenadas, que é a adenina, timina, guanina, citosina. E aí, a sequência dessas bases, aqui tem um A, aqui tem um C, e aqui tem um T, aqui tem um G, aqui tem um T de novo. Então, essa sequência a gente chama de gene. E essa sequência é responsável pelas proteínas que você fabrica, tá? O gene do ser humano, ele vai ser responsável pelas proteínas típicas do ser humano, ok? O gene da galinha vai ser responsável pelas proteínas típicas da galinha. E a galinha não tem aquela característica de galinha por conta dos genes dela. O local ocupado pelo gene do cromossomo chama-se locus gênico, tá? Então aqui eu tenho um cromossomo e aqui tem um gene. E o local ocupado pelo gene é o locus, tá? Um cromossomo pode abrigar inúmeros genes, ou seja, ter vários locus ou loci. Os genes alelos são aqueles situados em locus correspondentes de um cromossomo homólogo. Então, aqui eu tenho um cromossomo que é homólogo a esse, ou seja, eles estão na mesma posição, tá? Então, essa região aqui é é homóloga a essa. Então, eles estão na mesma posição do cromossomo. Então, eu posso chamar eles de genes alelos, tá? Porque eles estão na mesma posição. E agora a gente vai entender o conceito de cromatina sexual, que é o corpúsculo de Barr, que é essa estruturazinha aqui, ó, no núcleo, tá? E ele ocorre em fêmeas de mamíferos e corresponde a um cromossomo X condensado inativo. A fêmea, ela tem 2 cromossomos X, tá? O macho, ele tem um cromossomo X e o Y. Então, pelo fato dela ter 2 cromossomos X, um vai ficar inativo, todo condensado. E aí a gente consegue perceber essa cromatina aqui, essa cromatina sexual nas mulheres. Nos homens, a gente não encontra a cromatina sexual, tá? Essa estruturazinha aqui, ó. Então, a gente sabe pela visualização, né, do neutrófilo, que é uma célula, né? Uma célula do sangue e tal, uma célula chamada também glóbulos brancos do sangue, tá? Imunidade, célula de defesa. Então, o neutrófilo, ele vai ter essa bolinha aqui, ó. E isso é a cromatina sexual visualizada nessa estrutura que é o núcleo, ok? E ela pode ser observada durante a intérfase, que é o momento em que a gente está em fase de cromatina e não em fase de cromossomo. Numa célula masculina, né, num neutrófilo masculino, a gente não consegue visualizar essa estruturazinha, porque ele não tem um cromossomo X inativo. O cromossomo X que ele tem, ele está usando. E o cariótipo vai ser o conjunto de cromossomos da espécie, identificado pelo número, tamanho e forma, e a gente consegue visualizar os cromossomos homólogos e suas características. Veja só, aqui a gente tem os pares de cromossomo, né, de 1 a 23, tá? 22 e 23 seriam, né, cromossomos sexuais. Esse aqui é o cromossomo X, esse é o cromossomo Y. Então, pelo fato de você estar visualizando o cromossomo Y, nós estamos falando de um homem. Esse aqui é um homem, tá? Do sexo masculino, por conta desse cromossomo que é menor do que esse, tá? Então, essa disparidade aqui mostra que a gente está falando de um cromossomo sexual masculino. Então, o cariótipo é o conjunto dos cromossomos, tá? Que a gente vai visualizar durante a mitose. A gente não consegue visualizar isso na intérfase. Então, para se fazer o famoso exame de DNA, a gente tem que pegar células em mitose, tá? Então, esse aqui é homólogo a esse é homólogo a esse, e assim sucessivamente, tá? E aí, a gente finaliza essa aula de núcleo. Se você tem dúvidas sobre o assunto, dá um comentário embaixo. Essa é uma aula mais de conceitos mesmo, os conceitos ligados ao assunto de núcleo. E é interessante também que você assista a aula, né, que vai fazer a correção das atividades a respeito do núcleo. Até a próxima. Tchau, tchau.